Que prazer estar aqui para ministrar essa temática. O Silas me convidou, eu já vim uma vez ministrar aqui no IBA de Rio Verde e estou muito feliz por uma turma muito grande. Ele falou que a turma era grande, nem imaginei que era tão grande assim. Então é um prazer estar aqui com os irmãos. Vim de Anápolis, hoje eu pastoreio lá em Anápolis. Vim hoje de tarde, cheguei mais ou menos umas 6 horas. O nosso tema desses 2 dias é o tema do discipulado. E eu quero trazer algumas informações primeiras para vocês. Primeiro, aqui, nesses slides, tem meu e-mail. Eu me chamo Jones Fernando, certamente vocês já receberam aí alguma informação de quem sou. Sou pastor atualmente na Igreja Presbiteriana de Anápolis. Sou professor também no SPBC, lá de Goiânia, Seminário Presbiteriano de Goiânia. Lá no SPBC eu dou aula de cosmovisão, de filosofia e de apocalipse. Então, são temas diferentes desse que eu vou ministrar aqui. Contudo, eu também faço parte de uma equipe de treinadores da APECOM. Não sei quantos conhecem, mas a APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A APECOM da nossa igreja é um órgão que promove evangelização e também discipulado. E a APECOM lançou recentemente um material de discipulado chamado Discipulado Vida. Está inclusive aqui, ó, Discipulado Vida. E no finalzinho desse curso eu vou falar um pouquinho mais. Já quero aproveitar, amanhã de manhã nós vamos ter um workshop para as lideranças aqui da região, às 9 horas da manhã, onde eu vou explicar um pouquinho sobre esse material da APECOM. Não é o meu foco nessa aula apresentar esse material, tá bom? Esse material da APECOM nós apresentamos em outro treinamento, outra capacitação, é diferente. Nessa aula eu quero explicar para vocês o que é discipulado, e mostrar os caminhos que vocês podem tomar para desenvolver o discipulado na igreja local. Então esse é o meu objetivo. Então tenho vivido esse tema, sou treinador aí da APECOM, também faço parte da equipe de treinamento do discipulado missional Life on Life. Então é um tema que eu tenho vivido já há algum tempo. E muito do que vocês vão aprender hoje e amanhã diz respeito a essas coisas que eu tenho aprendido através da APECOM e através do discipulado Life on Life e de muitas leituras que eu vou mostrar para vocês aqui. Tem um detalhe, que da última vez que eu vim para ministrar cosmovisão. E eu deixei os slides para os alunos, então eles ficaram com os slides, tudo direitinho. Esses daqui eu não vou disponibilizar. Por quê? Por causa do fato de eu colocar algumas coisas do Life on Life, da APECOM, algumas definições, e como sou também treinador para eles, esse daqui vai ficar só aqui para vocês nesse momento, e online, de certa forma, vai ficar lá, mas nada mais do que isso, tá bom? Então, copiem bastante, façam suas anotações, que depois eu não vou disponibilizar o slide por causa disso. Mas, de todas as formas, eu darei o caminho para vocês, para que vocês possam aprender mais sobre esse tema e também fazer parte dos treinamentos que a nossa agência de evangelização tem promovido. Tá certo? Vamos começar com uma oração? E aí depois eu gostaria já de trazer 2 frases aqui para vocês e depois nós vamos ter um momento de apresentação. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esta noite. Te louvo, ó Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui para aprender, ó Deus, e que o Senhor nos ensine, que o teu Santo Espírito nos ensine as verdades tão maravilhosas com respeito a esse tema tão importante. Em nome de Jesus, abençoe a instituição IBA, abençoe, ó Pai, esta igreja que o recebe, abençoe a vida de todos os que estão à frente, ó Pai, coordenando e, ó Deus, promovendo esse ministério aqui nesta cidade, em nome de Jesus. E abençoe também o ministério do discipulado, o movimento discipulado, que cresça em nossas igrejas para a tua honra e para a tua glória.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar com algumas frases aqui para instigar um pouquinho a nossa mente. Essa daqui, do Brian Hughes, do Brian Hughes, eu tiro ela do livro que vocês ganharam. Vocês ganharam um livro, inclusive vai ser um livro que o trabalho para que vocês possam passar nessa disciplina será a leitura e resenha desse livro. E esse livro cita esse autor em um momento dele, e ele diz o seguinte: durante o nosso tempo na terra, o discipulado não pode parar. É um estilo de vida e uma ordem bíblica. Durante o nosso tempo na terra, o discipulado não pode parar. É um estilo de vida e uma ordem bíblica. O que é legal nessa frase é o entendimento, primeiro, que o discipulado ele tem que ser, em todo o tempo que nós estivermos aqui, a igreja tem que discipular até Jesus voltar. E segundo, que é um estilo de vida. Ser uma ordem bíblica já está claro para nós. Nós sabemos que o discipulado é uma ordem bíblica, mas muitas vezes não entendemos que ele deve ser um estilo de vida e não uma programação da igreja. Então essa frase destaca isso. Gosto muito dessa frase aqui do Dietrich Bonhoeffer. O Bonhoeffer foi um pastor luterano que morreu porque se posicionou contra o nazismo. Então ele foi morto por causa disso. Ele foi preso e morreu na prisão por causa da sua posição contra o nazismo. Ele morreu, se eu não me engano, uma semana, essa informação pode não estar exata, mas uma semana antes de resgatarem as forças aliadas, resgatarem as pessoas da prisão que ele estava preso. Uma semana. Ele morreu antes das forças aliadas entrarem na prisão e resgatarem os outros presos. E ele escreve um livro sobre discipulado, só que o livro dele, eu vou explicar mais adiante, entende vida cristã como um todo como discipulado. E ele fala o seguinte: cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece um cristianismo sem discipulado. Quando vocês não estiverem vendo aqui, vocês me falam, não tá não, viu? Que eu começo a falar e não vi que não estava aqui. Então, cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece um cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É apenas uma ideia, um mito. Cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É apenas uma ideia, um mito. Nessas duas frases eu espero que fique claro para vocês que o que nós vamos falar aqui não é um método de crescimento de igreja, mas é algo essencial para a igreja. Igrejas que não têm isso não são igrejas. A verdade é que as nossas igrejas promovem o discipulado. Nós temos formas diferentes de promover, mas igreja sem discipulado é uma igreja sem Jesus Cristo. Então nós vamos aprender uma coisa que é essencial. Não é uma coisa que, talvez a gente vá fazer. Não. Está na essência do cristianismo. Ok? Bom, tá certo. Isso aí é só para instigar um pouquinho. Vamos começar agora com uma apresentação breve. Depois eu vou mostrar o conteúdo para vocês. A bibliografia que eu gosto de comentar, porque eu separei uma bibliografia para vocês, em especial de livros sensacionais, livros muito bons mesmo, que vocês podem comprar, ler depois, inclusive o que vocês ganharam. E depois nós vamos falar sobre o trabalho avaliativo, tá bom?